E vamos seguindo então nossa programação, que nós estamos bem apertados com o tempo, mas a gente vai se encaixando. Nossa próxima fala é com a professora Giane Bonin, da Unicinos, que vai apresentar para a gente o tema o cybercontrole nas apropriações comunicacionais digitais, perspectivas e desafios. A gente lembra que, após a fala da professora Giane, vamos estar abertos aí para perguntas e debate. Professora Giane. Oi, Luan, estão me ouvindo? Colegas, estão me vendo também? Tudo certo? Perfeitamente. Muito bem. Tudo certo. Então, primeiro, boa tarde a todos, a todas e a todes. É uma alegria, é uma inspiração estar aqui com vocês nessa tarde. Depois de 2 dias maravilhosos, né? Hoje é o terceiro desse colóquio, tão inspirador, né? Tão agregador ao longo desses anos. Cada vez que eu passo pelo colóquio, eu saio energizada, eu saio com meus pensamentos instigados, com novas ideias, com novas problemáticas, novos retos, enfim. Então, é muito bom participar. E a segunda questão que eu queria colocar é que, antes de começar, né, é que eu, na verdade, tu anunciaste um título para minha fala e eu resolvi mudar radicalmente o que eu ia falar agora nesse meu momento aqui de fala, primeiro porque eu já em outras vezes no colóquio trabalhei com a questão do cybercontrole, então não seria algo tão novo que eu ia trazer. E segundo, porque eu achei que seria muito importante, talvez, abordar algo sobre o grupo de pesquisa ProcessCom, dado que a gente está entrando num ano de aniversário de 20 anos, né? Portanto, de comemoração, enfim, de alegria desses 20 anos do grupo. E por isso mesmo também está sendo muito bacana fazer essa fala justamente depois que a Grazi entrou, né, a Graziella, falando aqui conosco, porque junto ao professor Effendi, em 2002, Graziella participou da fundação desse grupo. Eu ainda não estava aqui, eu cheguei em 2003, embora o professor Effendi já me havia convidado, né, então à distância eu participava, mas eu me integrei assim, em atividades efetivas e presenciais em 2003. Então, vou começar a minha fala, que eu chamei algumas reflexões sobre a caminhada existencial do grupo de pesquisa ProcessCom nesses 20 anos de existência. Óbvio que são algumas reflexões, né? Eu queria começar com um pequeno trecho do Paulo Freire, que eu acho que ele diz muito do que a gente tem feito nesse grupo. Ele diz assim: se na verdade não estou no mundo só para ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou um projeto de mundo, eu devo usar toda a possibilidade que eu tenha, não apenas para falar da minha utopia, mas para participar de práticas com elas coerentes. Então, acho que isso dá esse tom da fala um pouquinho, que eu vou tentar ser breve, mas quero colocar 3 pontos, né, ao pensar essa caminhada do ProcessCom. Eu queria pensar 3 pontos especificamente que eu acho que marcam um pouco do sentido, não vou conseguir esgotar, né, mas um pouco do sentido do que a gente fez e continuará fazendo por muitos anos, seja aqui, seja em outras latitudes, em outros lugares onde a gente estiver, e mesmo quando a gente for, porque a gente acha que está plantando uma cultura de pesquisa, né? E de formação também. Então, eu queria trabalhar com 3 pontos, e o primeiro é a natureza coletiva e cooperativa do grupo, e do seu trabalho, da sua atuação ao longo desses anos. O segundo é sobre o comprometimento do grupo em relação a uma cultura acadêmica crítica, emancipatória, solidária e comprometida com a transformação da ciência e da sociedade. E o terceiro, lugar da pesquisa como um eixo central dessa caminhada produtiva, formativa, dentro do ProcessCom. Claro, esses alicerces têm sido largamente discutidos por a gente e sistematizados assim, de maneira muito dedicada pelo professor Effendi, nos seus textos e suas reflexões, também sobre transmetodologia, inclusive cidadania científica.
Bom, o primeiro ponto, então, sobre essa natureza coletiva e colaborativa do nosso trabalho, para falar sobre essa dimensão, eu comecei a me lembrar, né, comecei a fazer memória, muito antes de estar no ProcessCom, sobre minha formação acadêmica de graduação, mas comecei a me lembrar, ou rememorar, da questão das relações cooperativas, como elas são partes de um largo processo que permitiu a sobrevivência das espécies, incluindo a nossa, né? E como essa cooperação ajudou a forjar esses mundos habitáveis pela vida, né? Um largo processo de criação e de diferenciação dessa vida, né? Poeticamente, a gente podia pensar isso como a dança da vida, né? Aí se foram criando mundos entretecidos por malhas colaborativas intra- e interespécies. Nesse sentido, daí eu me lembrei da minha formação agronômica, que às vezes eu rejeitei, né? Esqueci, literalmente esqueci, mas não esqueci, né? Na minha juventude, então, a minha formação agronômica me ajudou a observar, a entender que há alguma coisa, pelo menos, né, naquela época, algo sobre essa multi e interdependência entre as espécies, entre plantas, interdependência entre plantas, interdependência entre plantas com o solo e com múltiplos entes que estruturam o solo. O solo é vivo, não sei se vocês sabem, mas o solo não é só um amontoado químico, né, de terra, de química da terra. O solo é um organismo vivo, ele é um complexo vivo, que inclui reações químicas, sim, mas também moleculares, bioquímicas. Inclui toda uma vida dos seres microscópicos, né? Isso, para mim, foi uma descoberta incrível, apesar de ter vindo do campo, né? Também descobri ali as redes cooperativas dos fungos, das bactérias, né? Nos arranjos simbióticos, tanto dentro dessa física do solo, quanto numa simbiose com as plantas, para completar coisas das plantas. Por exemplo, fornecimento de nitrogênio por colônias de bactérias em leguminosas, né? Para dar um exemplo assim do que eu me lembro. E aí também já se discutia, e que bom, né, na década de 80, por que enfrentamos tantas pragas nos monocultivos modernos, né? Então, era uma pergunta, e que o meu grupo era um grupo alternativo, adorava fazer essa pergunta, né, e questionar os professores. Por que necessitamos tanto de agrotóxicos para produzir esse tipo de cultivo, né? Entre o complexo de razões que a gente estudou, porque a gente tinha sociologia também, tinha antropologia, enfim, tinha várias ciências aí colaborando para entender toda essa realidade do mundo agrário, né? A gente aprendeu certamente que os interesses do capital agroindustrial eram cruciais, né? E que nisso os Estados Unidos jogaram um papel fundamental. Mas a gente aprendeu também ali que as monoculturas que a gente chamava de modernas, era já a época de crítica a essa monocultura, elas eram muito problemáticas. Por quê? Porque rompem essa delicada teia da interdependência e do equilíbrio vital. Isso já se discutia dentro da universidade. Que bom, né? Então, esse equilíbrio vital era rompido nessa monocultura, né? E se constituiu, esse equilíbrio ele se constituiu numa inter-relação de milhões de anos, né, entre essas espécies diferentes de plantas, delas com esses organismos que eu acabei de falar para vocês, delas com os insetos, delas com outros animais. Então, toda essa discussão penetrava nesse momento a academia, né, de maneira bem interessante. Esse fino ajuste, né, essa convivência, essa codependência, essa cooperação, esse trabalho de milhões de anos da evolução entre espécies, né, e entre elas e o seu ambiente. Ontem, conversando com a minha irmã, que foi morar no campo e levou o seu filho, que era da cidade, e ele agora gosta de ir para o campo, quando vai visitar a avó na cidade, ele diz, eu quero voltar para casa, porque lá é o meu habitat. Ele fala assim, né? Então, é isso, né? Esse ajuste ao habitat, né? O chamado habitat, né? Esses milhões de anos, foi sendo, então, rompido nesses modernos modos, ditos modernos, né? Modos de cultivo, inclusive no melhoramento das espécies. Então, essa busca pelo alimento bonito, perfeito, etc., foi tirando o fino arranjo da natureza, das plantas, né? Por exemplo, de uma laranja, né? Com todo o seu
conjunto de elementos de resistência, porque isso não interessa ao mercado, isso vai sendo perdido no melhoramento, buscando uma casca mais fina, uma cor mais bonita, um fruto não manchado, etc, etc. Por outro lado, os meus estudos etológicos dessa época também me permitiram entender algumas coisas. Eu fui a primeira turma de agronomia que teve o prazer e a alegria de ter uma disciplina chamada etologia animal. E essa etologia animal vinha com muita força também criticar as formas modernas de criação animal, né? Então, ali eu também pude entender que, na longa marcha evolutiva, as espécies animais, aquelas que eu estudei profundamente, gado, búfalo, outras, elas tinham constituído uma etologia orientada a modos de vida comunitários, desenvolvido também processos de comunicação sustentadores desses nexos e desses vínculos, né? Eu tive a oportunidade de viver no campo, dia e noite, observando o comportamento animal e entendendo que eles precisam, eles se comunicam, eles brincam, eles têm organização social, eles têm entreajuda, etc, etc. E isso me permitiu também entender que os modernos modos de produção, ao privar os animais do seu mínimo espaço vital, ao privá-los do convívio com outras espécies, né, ao privá-los do seu habitat natural, vinham produzindo, e essa era a grande crítica que a etologia fazia naquele momento, animais neuróticos, animais que mordem o rabo do outro, que mordem a orelha, que arrancam pedaços, animais violentos, animais doentes, animais desequilibrados. É claro, então, falando em cooperação, que a gente não pode esquecer que na natureza também tem tensão, também tem conflito, também tem competição, né? Mas, claro, além disso, que talvez seja o que a gente mais enxerga em certas esferas, há essas subterrâneas e profundas inter-relações. E elas foram fundamentais para o que o Capra chama de constituição da teia da vida. Então, essas dimensões, vejam, elas têm sido desprezadas, elas têm sido negadas, elas têm sido apagadas, como a gente tem tanto discutido no âmbito desse seminário também, né? Por essas relações mercadológicas, extrativistas, utilitaristas e agressivas que a nossa sociedade capitalista tem desenvolvido, né? E tem produzido essa relação com a natureza. Então, essa epistemologia cooperativa, codependente, que forjou a natureza, eu acho que ela já nos interpela, né, no grupo, aqui no seminário, e deve continuar nos interpelando de maneira profunda, né? E vem sendo, inclusive, reensinada, relembrada, né, e trazida de volta, né, pelas epistemologias autóctones, né, que muito nos ensinam, através das suas cosmovisões, dos seus modos de vida, né, de vínculo com a natureza, esse viver codependente, cooperativo, né, e que a gente tem refletido no processo com. Pois bem, então, esse processo com que eu estou falando, ele vem desenvolvendo, então, uma cultura de solidariedade e de cooperação. Esse é um princípio importante, né? Culturas colaborativas, culturas recíprocas, solidárias, têm sido uma busca formativa e tem sido um desafio vivencial forte. E por que eu digo um desafio vivencial forte? E aí falo, inclusive, de mim. Porque todos nós estamos atravessados pelas matrizes que estão aí no sistema, né? As matrizes individualistas, até as competitivas, né? As utilitaristas, né? E estamos vendo penetrar em todos os ambientes que a gente vive o fundamentalismo do mercado. Então, esse desafio, ele é cotidiano, ele é interno, falando de mim, inclusive, né? Nessa vivência, eu estou falando de mim e de um nós, né? Interno e coletivo, né? Trabalhar o exercício de reconhecimento, desconstrução e renovação, reconstrução de outro tipo de ethos e de vínculo entre os seres humanos e deles com esse mundo, né? Criar, então, uma biosfera, né, que agregue, talvez, podíamos dizer também, uma comunalidade não negadora de diferenças, né? Uma comunalidade que não negue que há contradições, que há conflitos, que há singularidades, né? Mas que procure trabalhar isso de maneira interessante e produtiva, né? Eu penso também que nesse sentido, e nós somos diversos, né, no grupo que constituiu
a base continua junto, naqueles que vão passando por fluxo, né, em fluxo no processo com, nós fomos tendo que cotidianamente ter que aprender a negociar as nossas diferenças, né? Aprender a aparar as nossas asperezas. Eu agora gostei muito disso que vem num texto que a gente discutiu da Silvia Rivera Cusicanqui, né? Aparar essas diferenças, essas asperezas do comportamento, da cultura, etc., para poder criar uma zona de fricção, ela fala assim, né? Interessante. Eu acho que, de alguma maneira, com todas as contradições, né, que são existentes em quaisquer lugares onde a gente habita, a gente tem conseguido fazer isso, né? E eu acho que isso é muito importante. A outra questão que nos junta e que a gente aprendeu ao longo desses anos é discernir e discernindo o que para nós são valores inegociáveis, aqueles que fundamentam um ethos que a gente não quer abrir mão, né, dentro do processo com. Então, pensar dessa maneira é também pensar que é possível, dentro de um grupo, construir, plantar, viver e ensinar valores, né? E aprender também valores, porque nós somos eternos aprendizes. A gente tem falado muito aqui como as sabedorias culturais milenares, né, autóctones, enfim, dos povos originários, têm nos ajudado a entender várias coisas, mas eu diria também as sabedorias maternais, eu diria também as etológicas, eu diria também as da natureza, que a gente também reconhece, né? Elas vão nos ensinando, né, a trabalhar uma matriz de comunalidade, né, que para nós aqui é uma comunalidade científica e vital, né? E isso também requer, do meu ponto de vista, do nosso, né, compartilhar e viver afetos, né? Eu acho que não negar essa dimensão constitutiva da complexidade que é a pessoa humana e essa existência comum tem sido algo também que nos acompanha, que nos reta, que nos interpela nessa caminhada, né? Outros educadores também já advertiam, né, o Carlos Rodrigues Brandão, o Paulo Freire, entre vários outros, né, sobre essa necessidade do afeto para educar, né? O afeto para pensar bem, né? Então, falamos hoje do sentir pensar, o afeto para viver, né? Por isso mesmo, então, os afetos vêm sendo uma dimensão cultivada, né, entre nós, valorizada e cuidada no processo com. Eu diria que o afeto é um cimento poderoso da construção desse tipo de vínculo comunitário, né? E também da construção de culturas científicas renovadoras, né? Sem esperança, sem afeto, é impossível criar, é impossível viver, bem viver, né? É impossível ter prazer, é impossível enfrentar lógicas, às vezes, tão difíceis, agressivas, como a gente tem no mundo que a gente habita, né? Então, acho que o afeto é alguma coisa muito importante e só uma razão míope poderia negá-lo, né, como um elemento importante na construção de bioesferas saudáveis de produção de vida e de conhecimento. A gente falou hoje também no nosso encontro sobre a importância de outras dimensões benéficas à vida, né, que a gente tem que reaprender todo dia, né? A música, a poesia, o baile, a comida, a festa, o riso. São coisas que, inclusive, eu aprendi muito com meus colegas aqui de culturas andinas, se eu posso dizer assim, que eu acho que eu estou generalizando, né? Hoje de manhã o professor Leon muito bem nos falou sobre isso também. Segundo eixo é o lugar da pesquisa como uma praxis central, como coloca, inclusive, a transmetodologia, tanto do aprendizado quanto da formação, né? Para nós, do processo com, sempre foi, né, nessa caminhada, a pesquisa sempre foi um eixo fundamental desse aprendizado coletivo e colaborativo. Eu não vou repetir, mas já na década, eu falo dele porque me interpela muito sempre ainda o seu pensamento, já na virada do século XIX para o século XX, a gente tinha o Bachelard falando da necessidade de romper com a formação esquemática, né, fechada, conservadora, para poder constituir espíritos científicos, que ele chamava de formativos, né? Que são questionadores, que são curiosos, que são abertos, né? Esses espíritos que se constituem nessa relação de trabalho com o real, né? Concreto. Esses espíritos que... esse tipo de trabalho, aliás, ele dizia, deveria privilegiar uma formação
de uma racionalidade mobilizada, ativa, empenhada, inquieta, reflexiva, polêmica, crítica, nos bons sentidos que essas palavras devem ter, né? O próprio Paulo Freire também falava muito dessa necessidade de reconhecer os saberes e os talentos das pessoas, que é tão cara para nós no Procescom, né? De instaurar relações de aprendizagem pautadas em diálogo, em escuta ativa, como já foi falado aqui durante as nossas falas dos convidados, né? Esse intercâmbio do papel de educador e educando, quanto nós temos aprendido com os jovens ao longo desses anos, né? Das suas culturas, das suas epistemes, das suas inquietações, né? Essa problematização crítica coletiva desses objetos a conhecer também, né? Que não tira o compromisso também de cada sujeito de produzir conhecimento, produzir pesquisa, mas que torna essa caminhada também uma dimensão partilhada, né, e coletivamente no grupo. Durante os 20 anos do Procescom, nós temos testado, construído, experimentado e reformulado metodologias formativas, né? Então, para potenciar esse tipo de cultura que a gente está querendo, tem perseguido, tem certamente, creio que conseguido produzir, né? E esse aprendizado que a gente tem feito também, centrado na pesquisa, ele tem alguns eixos que são fundamentais para nós. Então, a reflexão e a ação metodológica simultânea, né, como duas dimensões indissociadas, né, desse fazer, as múltiplas praxes investigativas que têm que se intercruzar e se fertilizar, né, investigação teórica, contextual, da pesquisa, metodológica, contextual, exploratória, sistemática, né, essa reformulação constante das metodologias, né, esse caráter mesmo de, como dizia o Bachelard, de astúcia do saber da metodologia, essa relação com as epistemologias plurais, né? Esse considerar também outras lógicas, né? Como as artísticas, as estéticas, as sensitivas, né? Como algo que fecunda e que renova e reinventa a nossa cultura científica e a nossa razão também, né? De pesquisa, né? Então, também esse que já foi tanto falado, o reconhecimento da nossa natureza coprodutiva de conhecimento, junto com os sujeitos, junto com os grupos, com os coletivos, com as culturas, com os movimentos sociocomunicacionais, né? Essa coprodução, esse reconhecimento desse lugar fundamental, né, que esses sujeitos, essas comunidades e esses grupos têm nesse processo e que tanto foi negado na ciência moderna. Eu acho que é importante dizer que o trabalho do Procescom, de fato, colaborou para que a rede ANLAT pudesse também se constituir como uma rede forte. Então, um dos grupos, né, que estão aí junto com tantos outros e institucionalidades agora que nos vinculam, o Procescom teve um papel importante ali também. Ele esteve implicado, né, formando também pessoas que criaram novos grupos de pesquisa em vários pontos do país. Ele esteve e está participando do fortalecimento de grupos e programas de pós-graduação. Então, essa longa história, para mim, eu acho que é uma longa história, com 20 anos, ela foi pródiga também nesse espraiamento, né, desses vínculos de coprodução, de colaboração e de exercício comunal, né, do trabalho comprometido. Por último, pessoal, e quero tentar ser bem rápida, é o comprometimento em relação à cultura acadêmica crítica, né? Nossa perspectiva trabalhada no Procescom, tem feito um esforço bastante grande, né, de colocar aquelas velhas questões, não velhas, né, aquelas questões que a epistemologia crítica já colocava na mesa, né, para desestabilizar essa ciência positivista e moderna. Ciência para quê? Ciência para quem? Ciência a serviço de quem? Ciência para construir que tipo de sociedade, né? Então, isso aparece como um eixo importante da nossa formação e da nossa prática, a praxis, né? Dentro desses 20 anos, a transformação das nossas sociedades, né? E, portanto, eu poderia dizer que essa comunidade de vida acadêmica, ela é uma
intenção, ela é intencional, ela é parte de algo que a gente trazia das nossas rebeldias, cada um que esteve, está e tem passado pelo processo com, mas ela é intencional, porque ela quer ser resistência, ela quer ser subversão a essas lógicas perversas, né, que a gente tanto tem falado, né? Então, essas lógicas pouco edificantes não nos interessa reproduzir, né? E por isso, portanto, essa fundação de um grupo que para nós é um espaço de experimentação, de exercício de liberdade, de imaginação e de construção cotidiana de outros mundos científicos e vitais possíveis. E obrigada. Muito obrigado, professora Giane. Ficamos aí muito inspirados, né, com a sua fala. Quero, antes de passar para as perguntas, só parabenizar mesmo, embora seja muito novinho assim no processo Conto, oficialmente aí há algumas semanas, né, mas já convivendo, né, com o processo com a Rede Unlat já há alguns anos, desde 2017, especialmente com a intermediação da Liz, que vem me acompanhando também já há alguns anos. Tem sido uma alegria e sempre me senti muito abraçado e fazendo parte desse grupo. Então, achei fantástica assim, a fala. Já temos aqui, então, pessoas levantando a mão. Vou passar aqui a palavra para a professora Nise. Oi, Giane está aqui do ladinho, mas gostei muito da tua fala e foi inusitada mesmo essa troca de temática, mas também muito bem pensada, muito linda, mostrando a tua capacidade de refletir sobre as condições e a existência do próprio grupo e refletir isso nas relações com as teorias que a gente desenvolve, gosta, aprecia, enfim. Mas é mais um comentário que me chamou muito a atenção da importância da gente conseguir fazer relações interdisciplinares com outras disciplinas de ciências, porque quando tu fala desse trabalho da agronomia, de certa forma, homogeneizar as plantas, apagando, então, isso que a gente julga que sejam imperfeições, como isso também está atrelado à nossa experiência cotidiana como sociedade, como cultura, e também como produção midiática de sentidos, em que, o que eu estudo, os corpos também são nos corpos também são apagadas aquilo que a gente julga ser imperfeição. E como isso leva a gente a não aceitar a diferença, a não aceitar aquilo que a gente julga ser outro, né? Outro como alteridade. E, enfim, como isso fala da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive e que reproduz comportamentos em diversas áreas. Então, se tu pudesse falar um pouco desse apagamento na comunicação, né? Apagamento de diferenças. Tá. Primeiro, Luan, que bom te escutar, porque assim, quando eu pensei em falar do Processcom, óbvio que eu estou pensando nos 20 anos, mas eu pensei muito em vocês, jovens, e mesmo aqueles que estão hoje nos escutando, e que talvez seja a primeira vez que estão entrando num grupo de pesquisa, não é o teu caso, para entender um pouco o que é que a gente propõe, ou o que a gente pensa, né? Então, que um grupo de pesquisa tem fundamentos, tem valores, tem ideias, bom, nem todos, né, ou são diferentes, mas eu estou dizendo, o grupo Processcom é isso, eu queria contar, né, contar o que era. Um pouco, né, porque, obviamente, isso não esgota a complexidade do que a gente tem feito, dos nossos erros, dos nossos acertos, enfim, que são parte, eu acho, disso, dessa razão mais suja, assim, mais suja num bom sentido, né? Dessa razão mais da vida, né? Que não tem rascunho, como dizem, né? E que é o que um pouco a Anísia está colocando. Sabe, me ocorre pensar, Anísia, e estou pensando aqui agora, como tu dizes mesmo, como os grandes fundamentos que erigiram nossa sociedade ocidental e
e sustentam o sistema capitalista, eles de alguma maneira aparecem, as matrizes dele vão aparecendo, né? Vão se construindo, se reproduzindo em vários lugares, né? E algumas das chaves de compreensão são similares. Porque quando eu falo de um conjunto de interesses, e a gente estudou isso muito lá na agronomia, né? Que fizeram a Revolução Verde. Hoje nós estamos em outra revolução, que é a tecnológica, é muito diferente. A revolução biotecnológica estava começando a acontecer quando eu saí da universidade, mas a gente já discutia como ela era muito mais perigosa. Por quê? Porque na primeira leva de revolução você encheu o campo com tratores, com subprodutos da guerra, né, que não sabiam onde colocar e despejaram na agricultura, enfim, várias coisas que se buscou aí, né, um mercado, né? Mas a biotecnológica ela veio para integrar, criar a semente frágil que depende do agrotóxico que eu mesmo produzo. Então, também tudo intervinculado nas grandes corporações produtivas. Se a gente pensar no campo da comunicação hoje, o que nós estamos estudando é esse mesmo tipo de lógica, né, econômico, político, ou lógica similar, né? Grandes corporações que vão abocanhando vários. Se falava em níveis verticais de integração, por exemplo, né? Que antes não era assim na revolução anterior. Então, essa mesma lógica a gente vê, né, hoje, olha os dados, nós estávamos discutindo, eu e o Alberto, os dados que mostraram a Nora que também não dizem tanto dessa integração vertical e horizontal, etc., quanto os que o Dalbor traz, né, dos grandes conglomerados de mídia, etc., etc. Então, para comentar isso que tu fala, eu acho que sim, é uma matriz... É uma matriz que, claro, vai ter suas especificidades em cada cenário, mas elas vão respondendo ao mesmo tipo de lógica, né? Capitalista, eurocêntrica, neoliberal, etc., etc., que vai dominando e vai taxando essas outras formas, por exemplo, de cultivar. As formas dos agricultores tinham que ser superadas, porque onde já se viu você fazer uma roça toda suja, tem que aplicar herbicida. Só que ela é ecologicamente mais saudável, etc. E essa é uma lógica que a gente vê também, né, da dominação, uma dominação irracional, um pouco complexa também, né, na sua capacidade de entender essa complexidade que é a vida humana, que é a vida animal, que é a vida dos ecossistemas, né, e destrutiva. Então, acho que são lógicas similares, para não entrar muito em especificidades, mas eu acho que tem a ver com essas questões aí, né? E, claro, a gente vai vendo coisas similares também, quando tu diz a eliminação das diferenças. Olha, até hoje, quando na quarta-feira o Alberto vai na feira, eu tenho que dizer para ele, não traga essa laranja tão bonita e tão grande. Essa aí é melhorada, rapaz. Ele vem com uma manchada de está podre, eu digo, não está. Essa é a mais ecologicamente bacana, porque nessa tu tem a manifestação do inseto, mas também do inimigo natural, etc., etc. Significa que não tem veneno. Então, é isso, né? Ou seja, há uma lógica aí que é complexa, aí, que a gente tem que combater, né? Dicotômica também, muito simplificadora, né? Assim como a gente tem discutido sobre os algoritmos, né? Maravilha. Eu vou passar aqui então a palavra agora para o Alisson. Oi. Acho que estão me ouvindo. Tá. Primeiramente, é muito legal estar aqui na Unicinos depois de 2 anos, né? Que eu me matriculei no mestrado, agora não estou mais no mestrado, mas é a primeira coisa que eu tenho presencial na Unicinos. E está sendo bem legal. Em segundo lugar, sobre essa questão de método, etc. e tal, eu te chamei para minha banca, né, Jane, porque justamente eu queria que tu me acrescentasse essa questão metodológica, por mais que, enfim, eu escolhi uma banca bem exigente, eu queria essa exigência porque eu vi que na minha pesquisa isso se encaixava. E, enfim, eu usei muito Paulo Freire na minha pesquisa justamente porque ele tem como uma característica forte
a busca pelos contextos, né? A busca por entender o que as pessoas têm a dizer e ver a partir dali o que, enfim, o que fazer, né, para lidar com algumas coisas, enfim, no livro que eu mais usei para lidar com as opressões que o povo sofre. O que eu queria te perguntar é que, enfim, o Paulo Freire tem esse método de, enfim, que está há décadas sendo utilizado por pesquisadores de diferentes áreas e que, ao mesmo tempo, é combatido por quem não tem interesse que, enfim, a pedagogia freiriana prossiga. Enfim, dentro do meu pessimismo, eu vejo que, enfim, é uma luta bem difícil. Mas, bom, eu vou te fazer uma pergunta que não tem uma resposta propriamente dita, é uma bomba, assim, mas como vencer essa luta, assim? Porque essa luta existe, essa luta tem que ser lutada. A gente tem que cada vez mais abrir a academia para pessoas que normalmente não falam. Mas como fazer isso de uma maneira mais estrutural? Porque, enfim, eu ainda me incomodo por a universidade não ser suficientemente plural, não só no sentido de biotipos de pessoas, de corpos, mas de ideias, principalmente. Não sei, na Unicinos isso não acontece, aqui no processo com principalmente não. Mas falando de uma maneira mais geral, eu vejo que as pessoas têm um pouco de medo de tratar certos aspectos fora enfim, dos clássicos, dos cânones da, da teoria, da metodologia, porque, enfim, elas não querem ser mal interpretadas e não querem ser reduzidas a militâncias, enfim, etc. Não sei se estou sendo muito sucinto, mas, enfim, como dar voz para as pessoas que normalmente não têm e, ao mesmo tempo, ser rígido na questão científica da coisa. Alisson, tu sabe que eu tenho combatido esse teu pessimismo, né? Sem ter também o pé no chão e saber do difícil momento, né, em movimento do que a gente vive. Mas me ocorre agora que você caminhe pelo asfalto aí, já que estamos falando em agronomia, caminhe pelo asfalto e pelas calçadas, tá? E observe o que acontece nas rachaduras dos asfaltos nas calçadas. E você vai enxergar alguma planta dando jeito de nascer por ali. A gente plantou um tempo atrás o coentro lá em casa, e faz um tempo que a terra estava sequíssima lá, né? E outro dia o Alberto resolveu dar uma revolvida e jogou umas terrinhas lá por lá não sei aonde, pegou uma aguinha e começou a crescer coentro por lá. E eu disse: tu plantou coentro? Não, eu não plantei. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que na natureza tu tem uma força, não sei dizer o quê, mas uma força que busca a vida, né? Eu lembro, e aí, como eu estou fazendo memória na minha época da universidade, eu lembro de um livro que me impactou muito, do William Reich, A Função do Orgasmo. O que ele falava é que todo ser vivo, sadio, ele não busca o sofrimento, ele busca a vida, ele busca a realização, né? O que eu estou querendo colocar por isso? Eu estou dizendo que a vida resiste. É claro que vai chegar um ponto, a gente, nessa crise catastrófica e ambiental, que pode ser que a gente chegue num momento irreversível. Mas eu estou querendo dizer que a natureza aproveita as brechas. A natureza vai fazendo movimentos sísmicos. E, às vezes, isso leva a como chama, abalo de 7 graus na escala Richter, né? Ou seja, começa um movimento pequeno e vai. Eu estou dizendo isso, não sei se a gente vai chegar a ver um outro sistema em termos amplos e gerais no curso-tempo da vida que a gente tem, né? Mas a gente precisa, não pode pensar também só em 30 anos ou 20. Então, nesse sentido, a gente tem que ir plantando, que a gente, né, vai ampliando. E eu acho que, claro, tu tem que estar preocupado com as macroestruturas, como é que a gente vai incidir sobre elas, mas como a gente também discute no cotidiano do grupo, a micropolítica do cotidiano ela é fundamental, né?
Conversar na tua casa, até que se façam uma irmã entender, um sobrinho entender a loucura que é um governo como esse que a gente está vivendo, é alguma coisa importantíssima, né? Então, talvez a gente precise pensar, claro, em ações aí maiores, mais amplas de incidência, mas essa política do cotidiano, que também é a função pedagógica, né? A pedagogia, acreditar em formação formar é ter esperança. E também, às vezes, é plantar e achar que não é amanhã que a gente vai colher, né? Tem certas inquietações, eu acho, que eu também tinha quando tu tinha, e que quando você vai envelhecendo, que eu também estou indo, né, para essa comunidade de destino, elas se tornam menos imediatas, né? Então, um pouco te colocar isso, a problemática dos métodos, né? Então, a gente tem medo, e quando eu falo de mim, na juventude eu tinha medo também, ainda tenho, de enfrentar certas coisas. Mas cada vez mais a gente vai notando que é preciso, necessário, e que tu não vai morrer se enfrentar, enfim, tu tem que fazer. Ou seja, só resta fazer. Quando a gente compreende, principalmente quando a gente vai virando o cabo da boa esperança, como se diz, né, dos 40 anos, a gente entende que só tem esse tempo de vida, né? E que a partir dela tem que perder certos medos também, e tem que enfrentar. Então, eu acho que é isso um pouco, né? Para os jovens, que eu diria. Além de, claro, se formar, enfim, pensar um pouco. E eu acho que esses sistemas que a gente vive, eles trabalham com os nossos medos. Assim como as relações patriarcais, eu sou uma pessoa que tive que lutar muito uma vida inteira contra os medos que me foram colocados numa relação patriarcal terrível, né? Ou mesmo religiosa, né? Criação religiosa, etc. Então, elas nos infundem medo. Mas, quando tu atravessa o medo, tu vê que não é tão difícil assim, né? Que é tudo mais, que realmente se usa do medo também para nos acossar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, professora Jeane. Estamos todos muito reenergizados assim, com a sua fala.